Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje nós estaremos com a Fada Gajin, um bate-papo que vai trazer essa percepção, essas curiosidades do mundo das fadas. Fada Gajin, se apresenta para quem não te conhece e fala um pouquinho do seu trabalho. Olá, eu sou a Fada Gajin, eu sou terapeuta unicórnio e terapeuta das fadas também. Eu trabalho com essas energias e eu tenho muito para dizer, tenho muito para desmistificar aqui, mas assim, o que eu queria falar já de primeira é que é um trabalho todo que foi orientado pela egrégora, então não foi assim, resolvi um dia fazer isso, né? Foi uma construção tanto da minha jornada espiritual pessoal e da orientação da egrégora. Então, tudo que eu faço hoje, eu nunca poderia imaginar que eu faria um dia. Foi tudo orientado por eles mesmo, e é muito bom. E aí, quando a gente fala de fada, a gente tá falando daquela visão de fada dos filmes e séries, ou essa visão de fada, ela é uma visão deturpada e na prática ela ocorre diferente? Olha, tudo que a gente vê na matéria, que está ligado ao mundo espiritual, então, por exemplo, que nem você falou, filmes, séries, mitos, tá, lendas, tudo tem um fundinho de verdade, mas nem tudo é verdade absoluta. Então, assim, eu entendo que é uma forma que até a espiritualidade ela faz para que a gente comece a se conectar com essas energias, ver o que a gente vai se atrair também através das lendas, mitos, porque tudo isso é uma manifestação aqui da matéria, mas dá para ir um pouquinho mais a fundo, se você assim quiser. A gente tem nosso livre-arbítrio, né? Então a espiritualidade ela é muito gentil nessa parte, né? Ela não vai impor para você nada. Então eu sinto que é um movimento da espiritualidade para ver se você vai se afinar com aquela energia. Então tudo que você vê desde a infância, né? Os contos de fadas, por exemplo, tem um fundinho de verdade, sim. Não vou falar que é mentira, não. E a gente também tem muito a visão da fada madrinha. Então as fadas elas também realizam isso de ajudar nessa realização de sonho. Como funciona esse trabalho com as fadas? Com certeza. Então, as fadas madrinhas, eu chamo hoje, né, depois dessa experiência minha que eu tô tendo aqui com elas, de fadas mestras. São fadas maiores, tá? São fadas que elas têm uma consciência um pouco mais elevada, tá? De entendimento, de hierarquia espiritual. Vamos colocar assim, só para as pessoas entenderem, não é que elas são melhores do que outros seres, tá? Mas assim, nas dimensões, vamos imaginar que a gente, né, vibra ali, nós estamos na terceira dimensão, tem a quarta, a quinta, então existem fadas de quarta dimensão e existem fadas de 12ª dimensão, porque o nível consciencial daquele ser aumenta. Então essas fadas madrinhas, hoje eu entendo que elas são essas fadas mestras, e elas ajudam sim a nível de propósito, e elas podem ajudar também a gente a realizar sonhos. Só que isso é um assunto um pouquinho polêmico, que eu queria até falar um pouco, porque assim, muitas pessoas elas perguntam para mim, né, e elas às vezes vêm procurando as fadas só para que as fadas realizem desejos delas, mas não é assim, né? Na verdade, as fadas menores, que estão mais próximas da gente aqui, na 4D, 5D, elas são fadas, na verdade, a responsabilidade delas é cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, elas fazem a manutenção da natureza, tá? Só que nós fazemos parte da natureza, então elas também acabam trabalhando, entre aspas, para nós, mas elas não são nossas serviçais, né? Tem gente que às vezes, por exemplo, não respeita a natureza, não liga para isso, sabe? É uma pessoa que ela só pensa nela mesma, ela não tem ali uma troca, então, mas ela quer fazer um dia um desejo para as fadas trazerem alguma coisa para ela. Isso não vai acontecer, não é assim que funciona, né? Precisa ter uma conexão. Então eu sempre falo que para a gente tomar cuidado um pouquinho com o motivo pelo qual você quer se envolver com as fadas, porque elas não são só realizadoras de desejos, mas elas podem também ajudar muito a gente a conseguir, principalmente coisas voltadas à energia delas, porque Sim. Cada ser, ele traz ali uma energia, ele traz umas características. Então, por exemplo, as fadas, elas vão trazer para a pessoa que se conectar com elas coisas relacionadas a
alto amor, beleza, sonhos e desejos. Então, assim, se você quer alimentar os seus sonhos, você é uma pessoa que precisa dar uma guinada nos sonhos, está muito parado, elas vão te ajudar, elas vão expandir você, trabalham muito com a mente humana, né? E vão te ajudar a acessar mais a espiritualidade. As fadas, elas são guardiãs dos portais das dimensões. Então, elas que fazem esse caminho. Por exemplo, eu quero acessar o reino dos arcturianos, as fadas estão por trás de todo esse movimento para você chegar até lá, né? Então, você quer expandir a sua visão espiritual, elas podem ajudar. Autoestima, tá? Se você quer trabalhar a sua autoestima, beleza, né? A mulherada aí, a feminilidade, tudo, isso elas podem ajudar. Criança interior também, tá? Então, a gente precisa olhar muito quando a gente vai se conectar com um ser, qualquer um que seja, qual que é a intenção? Esse ser pode me ajudar com isso? Porque às vezes não é nem o propósito daquele ser. E a pessoa pede, aí não acontece nada, ela fala, as fadas não fazem nada. Aí já vira tudo, entendeu? A gente tem a visão de querer que aquele ser realize todas as nossas vontades, mas a gente também não alinha até onde vai o campo de atuação dele. É bem legal isso, porque a pessoa ela pode estar atravessando um momento onde ela está emocionalmente não está legal, ela não está confiante com aquela situação, então a fada vai vir nesse processo de dar essa confiança para que ela possa voltar a caminhar numa vibração adequada. Na verdade, a fada, nesse ponto aí que você falou, ela vai ajudar com a inspiração. Quem vai ajudar no emocional são as sereias, por exemplo, são outros elementais, são elementais voltados à água, entende? Então, às vezes, por exemplo, as pessoas falam assim, eu quero riqueza, dinheiro. As fadas não são o ser mais adequado para se pedir. Tem os elementais da terra, os leprechauns, tem outros seres que trabalham com a energia do dinheiro. Então, por isso que a gente tem que alinhar, entender um pouquinho a atuação, porque nós temos os elementais e temos os 4 elementos. Então, se você pensar, já dá para fazer uma separação básica aqui, né? O elemento água, emoções. Então, elementais da água, tudo que for voltado para o seu emocional, você está com depressão, triste, você vai conversar com esses elementais, né? O fogo, trazer essa paixão da vida, poder pessoal, coragem. Às vezes a pessoa está sem coragem para fazer as coisas, ou ela está muito ansiosa, quer dizer que o elemento fogo dela está lá em cima, precisa acalmar. Então, os elementais do fogo, né? As fadas, que são mental, elemental do ar. Então, às vezes a pessoa não tem ideia, não tem criatividade, né? Ela tá confusa, tem muitos pensamentos na cabeça dela, então precisa equilibrar esse ar, né? E o elemento terra é aquele sentimento que as pessoas falam muito para mim, para mundo que eu quero descer, sabe? Eu quero que o ET me resgate, né? Por quê? Porque a pessoa, ela tá desconectada de Gaia, né? Ela não tá, ela não entendeu muito bem o que ela tá fazendo aqui, não aceita a matéria. Isso acontece muito quando as pessoas começam a despertar, é normal também, né? São fases, mas os elementais da terra podem te ajudar com riquezas materiais, com saúde física. Então, é mais ou menos essa divisão simples para que você faça a intenção correta com o ser e ele possa te ajudar. Bem legal isso, porque aí a pessoa ela já chega em você já com a noção de que essa conexão vai acontecer. E quando a pessoa ela entra em contato, é ela que tem esse contato com a fada, você ensina esses ritos e processos, ou isso é através de você? Então, nos atendimentos, como é que funciona? Eu falo que eu sou a comunicadora da egrégora, tá? A facilitadora ou a comunicadora. Então, a pessoa, por exemplo, na ativação Fada Lux, que é uma ativação que elas me passaram esse ano, né, para eu fazer com as pessoas, o que é isso? É uma sintonização da energia da pessoa com a energia das fadas, tá? Porque tudo é vibração. Então, se eu não estiver vibrando naquela frequência, eu não vou também alcançar o ser, né? Não adianta eu estar bravo, nervoso e querer me conectar com um anjo. Não vou conseguir, tá? Eu vou ficar ali, eu preciso fazer a minha frequência entrar naquela onda daquele ser. Então, a ativação é isso. É como se eu afinasse a energia da pessoa com a energia do ser. Eu faço isso através do acesso ao campo da pessoa, então, através da mediunidade, tá? Eu acesso o campo da pessoa e lá no astral eu vou encontrar a pessoa e a gente vai se conectar. Na verdade, quando eu começo o acesso, a egrégora ela já está toda lá esperando a gente, tá? E ela vai guiando. Eu nunca sei o que vai acontecer e nunca é igual um acesso do outro, mesmo que for para a mesma pessoa, porque cada momento a pessoa está precisando de alguma coisa, o eu superior da pessoa que vai estar ali guiando também. Então, eu só vou comunicar.
Eu participo, às vezes eles pedem minha ajuda no astral para, às vezes, pegar na mão da pessoa ou fazer algum movimento, mas geralmente eu só fico ali comunicando o que está acontecendo e a egrégora faz o trabalho. Aí o que acontece? Isso no astral, né? Então eu gravo tudo, eu gravo esse acesso simultâneo por áudio e envio para a pessoa, tá? Só que coisas que eu tenho percebido é que antes do acesso, por exemplo, a pessoa marcou comigo hoje à tarde, uma ativação com as fadas. Antes, ela já começou a sentir uma presença diferente, tá? Ela às vezes relata, eu já sonhei com uma fada, ou eu me senti alegre, comecei a dar risada do nada, né? Ela relata, e depois que ela passa pela ativação, ela também relata que aumentou muito a conexão. Então, ela consegue perceber mais esses seres na vida dela, na parte material também, tá? Mas é assim. Então, eu não ensino ritual. Às vezes, eu até coloco alguma coisa no Instagram, né? Ou se a pessoa me perguntar. Eu tenho também uma vivência com os 4 elementos, que eu ensino bastante magia natural, né? Com os 4 elementos. Mas meus atendimentos são assim, acessos. Então, daí eu, pela mediunidade, eu acredito que seja uma telepatia ou claricognição, porque eu recebo as informações em bloco e vou falando para a pessoa. Trabalho com a linguagem da luz também, então canalizo ali a linguagem, né? E também gravo a linguagem para a pessoa, e aí ela escuta o áudio e ela fala, não, e assim, sempre tem confirmações, né? Uma coisa que sempre agradeço também a espiritualidade é porque as pessoas sempre me relatam coisas, confirmam o trabalho, porque a gente também tem a nossa parte humana, né? Sempre, será que, nossa, o que eu falei para a pessoa, que loucura, né? Aí a pessoa vem e fala, não, é isso mesmo, eu já tive contato com esse mentor, ou eu já sonhei com esse mentor, aí é muito, muito gratificante. Eu não tenho palavras para descrever a honra que é e a alegria que é depois ver o cliente falando. Esse carinho, né, é bem gostoso. E assim, a pessoa que tá procurando esse auxílio, ela já tá aberta, né? Então, assim, ela espera mesmo que tenha esse contato, essa informação mais próxima, né? Senão ela não estaria procurando, né? Sim, eu falo assim para as pessoas também que quando elas marcam comigo uma ativação, por exemplo, já foi feito no astral. O astral é muito mais rápido do que o mundo material. Então já foi feito, a gente só vai reproduzir isso em outra dimensão. Porque às vezes elas falam assim, por exemplo, eu faço algum acesso e a egrégora fala, olha, o estômago dessa pessoa, vamos cuidar, não tá tão legal, vamos fazer ali uma limpeza ou colocar algum curativo. Isso acontece também, tá? Uma cirurgia espiritual. Aí eu faço ali, né? A gente faz junto na hora e depois eu relato pro cliente e o cliente fala, nossa, eu já estava com dor de estômago desde ontem, por exemplo. Então, é algo que já estava acontecendo e aí a gente só vai falar para que nossa mente humana entenda que aconteceu. Mas é muito rápido também. Tudo no astral, assim, é muito mais rápido do que aqui. Sim, essa ativação é bem gostosa e é legal que as pessoas percebem isso e trazem isso para próximo, né? E onde que entra os unicórnios em contato com as fadas? Então, na verdade, os unicórnios vieram através de um atendimento que na verdade não, eu vou começar lá do comecinho. Quando eu era criança, tá? Eu tinha um pouco de terceiro olho aberto, que eu digo que é a clarividência, né? E eu via um Pégaso acompanhando o carro do meu pai, porque eu tinha medo de andar de carro na estrada. Então, aquele Pégaso, ele sempre me acompanhou e eu não entendia muito bem, não contava para ninguém, porque a minha família é muito cética, eu sou a ovelha mística da família, todo mundo é super cético e eu não contava, ficava quietinha ali, não entendia, acabei guardando aquilo no meu coração, né? Depois de adulta, já passando aí por uma jornada muito grande de autoconhecimento, espiritualidade, testando, né, frequentando outras religiões para estudar, para descobrir, né, porque a minha família ela não deu muito essa orientação, então eu tive que descobrir coisas sozinha. Quando eu era adulta já, eu passei por um momento espiritual muito complicado, né? Na vida, um momento difícil, e também espiritualmente eu falei, eu não tô legal, né? Eu preciso de ajuda. E eu já fazia um trabalho holístico, mas não era o trabalho que eu faço hoje. Já tinha muito essa vontade, já tinha estudado bruxaria, magia natural, já lia carta, já trabalhava muito com magia, assim, mas faltava alguma coisa, né? Aí eu falei, eu preciso de ajuda. Eu só falei assim, espiritualidade, me ajude. Quem tiver aí, quem puder me ajudar. E eu comecei
comecei a perceber uma presença unicórnio. Então me chamou a atenção essa presença, eu sentia a presença, eu via na minha tela mental. E aí eu comecei também a fazer muita meditação no YouTube, né? Buscando ali, sempre antes de dormir, meditar. E encontrei alguns vídeos que me conectaram muito com a energia unicórnio. Aí eu chamei os unicórnios e falei, eu preciso colocar isso, eu preciso começar a trabalhar com isso. Eu fui iniciada no Reiki Usui também nessa época, então o Reiki, quando eu comecei a aplicar Reiki, eu também abri minha visão, então começaram a vir alguns seres e os unicórnios vieram auxiliar. Aí eu falei com as fadas e senti de trazer esse nome, Fada Gajin, e pedi para elas me darem uma confirmação, se elas aprovavam eu divulgar esse nome, se elas aprovavam esse nome mágico. Fiz um ritual das fadas, ofereci o nome, consagrei o nome, e no outro dia eu recebi uma visita na minha casa que eu vi com os meus olhos mesmo, uma libélula dourada, muito grande. Ela entrou, voou ao meu redor e saiu. Foi muito rápido, eu nunca vi uma libélula dourada daquela, então para mim foi a confirmação. Comecei. Aí quando eu comecei com Fada Gajin, eu atraí no meu perfil uma outra terapeuta, muito maravilhosa também da internet, e ela me atendeu. Ela falou, vou fazer um acesso à sua energia. Você tem uma energia muito incrível, eu vou fazer. Ela fez. Aí ela falou, você é da linhagem unicórnio. Ela falou, você tem o seu eu maior, né? Sua primeira materialização no universo é uma consciência unicórnio. Aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso e me conectei com a egrégora, né? Chamei meu unicórnio guia, eu não sabia que a gente tinha unicórnio guia também, que é como um anjo da guarda, né? Todo mundo tem. Chamei e aí comecei. Aí eles começaram a me orientar. Aí eu comecei a canalizar a linguagem da luz também, que eu já tinha canalizado no passado, mas eu não sabia o que era. Aí eu voltei a canalizar e então os unicórnios veio assim muito forte. Aí eu ganhei o oráculo dos unicórnios também de uma outra terapeuta querida da internet, ela me deu o oráculo. Eu falei, gente, isso é um presente. Comecei, aí eu pedi para eles, eu quero ler para as pessoas, como é que eu faço? Aí eles, inventa essa leitura. Então aí eu comecei a criar os atendimentos, tá? Faz ativação unicórnio, ativa a nossa energia nas pessoas. Eles falaram, divulga lá que vai aparecer quem quer. Muitas pessoas querem se conectar com a gente, mas elas não sabem, elas têm medo, elas acham que é bobeira, né? Elas têm esse sentimento dentro delas desde a infância, mas elas guardaram aquilo, não contam para ninguém. Então fale de nós, quem for para vir, vai vir. E eu comecei a fazer e, nossa, é incrível. E como as pessoas se sentem? Porque assim, a gente associa sempre fadas e unicórnios a uma visão mais infantil, e a gente entende que a infância ela pode gerar traumas, a forma como a gente é criado traz diversas consequências, a família às vezes acaba colocando na gente dogmas do que pode, o que não pode fazer. Então, a pessoa, quando ela encontra esse canal de comunicação que traz essa forma mais acessível, como que as pessoas se sentem com essa comunicação? Geralmente elas relatam que ficaram emocionadas, né? Às vezes choram, às vezes... E elas se abrem, né? Elas contam muito, olha... Aí elas voltam lá na infância mesmo. Falam, eu já tinha visto, eu gostava muito, eu sempre comprei roupa. Elas sempre trazem algo, né? Nunca é assim, aleatório. Nunca ouvi falar, achei legal e fez sentido. Não, já tem, né? E algumas pessoas que eu encontro nas ativações, elas também têm essa essência unicórnio de alma. Então, quando isso acontece, é revelado também na ativação. Falam, essa pessoa também é uma consciência unicórnio, ela já trabalha, ela pode desenvolver trabalhos espirituais, né? Ela tem essa energia aqui. Muitos são terapeutas que procuram também, né? Então, multidimensionais, né? Então, a pessoa ela já está nesse caminho, ela vem buscando ali uma confirmação mesmo, uma complementação. E você perguntou, né, da relação das fadas com os unicórnios. Aí depois eu descobri também que eles estão sempre atrelados. Por quê? Como eu te falei, as fadas, elas levam a gente até o ser, né? E fadas e unicórnios junto tem muita magia, né? Traz muito essa fantasia, que na verdade não é uma fantasia, é um acesso ao astral, né? Então pode ajudar a gente com projeção astral, tá? Pode ajudar a gente a acessar outros reinos, né? Fazer salto quântico também, os unicórnios ajudam a pessoa a elevar a vibração, mudar a frequência quântica, a criança interior totalmente, né? Então, às vezes, vem muito também nos atendimentos algum trauma da pessoa, né? Algum bloqueio. E esse ano, acho que fim do ano passado, comecei a fazer também liberações, que é isso que você falou dos traumas da infância, né? E também de outras linhas do tempo.
Então a liberação é feita com a egrégora dos Pégasos, porque os Pégasos eles resgatam a gente. Os Pégasos eles têm uma energia mais forte e eles mexem com trauma mesmo. Então aí a gente vem com a egrégora, a gente conversa com a pessoa, né? Ela fala, eu tenho medo de cachorro, por exemplo. É um negócio que a pessoa não sabe explicar o que é, mas ela tem um pavor, ou aconteceu algo na infância que ela às vezes relata ou ela não lembra, e às vezes não é dessa vida. Então a gente vê com os Pégasos aonde que tá essa origem, se é nessa vida, se é em uma outra linha do tempo. A gente pede permissão, né? Porque tem todo o karma e tudo mais. Se é permitido liberar aquilo, resgatar a pessoa, e aí acontece. Esse trabalho também é algo assim que me surpreende, como eu falo, né? Eu faço o que eles orientam e eu comunico, mas é incrível, sim. E aí eles relatam tudo para a pessoa, se é permitido, eles falam, ó, você estava assim, 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 em tal linha do tempo, aconteceu isso, você fazia isso, você se sentia assim. Aí a pessoa vem tudo aquilo, sabe? Vem catarse, vem tudo. E é incrível também. E essa comunicação através das redes sociais, como funciona? As pessoas elas se sentem à vontade de ter esse primeiro contato através do Instagram, TikTok? Como que funciona essa divulgação? As pessoas elas compreendem essa comunicação que você faz e até você se comunica a eles como fagulha. Queria que você explicasse de onde surgiu esse termo. Legal. Então, também foi tudo espontâneo, assim, depois da Fada Gajinha, eu falei, como que eu vou chamar as pessoas, né? Eu preciso ter um nome para as pessoas, para ficar. Eu gosto dessa aproximação. Eu não consigo chegar lá no Instagram e colocar um story aleatório ali sem falar oi. Então, todo dia eu falo, olá, fagulha, porque eu tenho que falar oi. Aí eu pensei, né, como eu posso chamar? O que nós somos? Nós somos fagulhas divinas, nós somos partinhas do todo. Então, daí eu falei, eu vou chamar... Na verdade, no começo era fagulhas divinas, depois o divina já caiu, porque a gente quer abreviar tudo e ficou fagulha. Mas aí eu coloquei, gostei, também combina com fada, com fá, aí eu falei, vai ficar. Então, eu pensei nisso, da pessoa, porque eu sempre nos meus atendimentos também, eu tento trazer para a pessoa que ela se veja como uma parte do divino, mesmo que ela tenha, todos nós, aliás, temos pontos negativos, né? As pessoas também, quando elas olham o meu perfil, eu já recebi muita crítica de falar, ai, você é positividade tóxica, né? Você é só brilho e purpurina. Não, gente, eu sempre nos atendimentos eu falo, todos nós, inclusive eu, temos sombras, né? E é muito importante a gente olhar para isso e aceitar nossas sombras também. E tudo é divino. Então, às vezes a pessoa fala, ai, tem um espírito obsessor. Eu falei, esse espírito também é divino, ele é permissão de Deus, ele é permissão da fonte criadora, senão não estaria aqui, ele tem uma função. A gente não pode repudiar. O que esse espírito obsessor, então, ele está querendo dizer para mim aqui? Por que esse espírito obsessor está aqui? Que vibração que eu tô? Né? Colocar a responsabilidade para a gente também, né? Mas essa conscientização de que nós somos luz, só que vai depender da nossa escolha. Tudo é o livre-arbítrio, entendeu? Então, se a gente escolher ficar reclamando, ocupando o obsessor, né? Ou só pensando na negatividade, a gente vai entrar nessa. Se a gente falar, não, eu sou uma fagulha divina, como que eu vou fazer para minha luz brilhar? Né? Quais passos eu posso tomar para ser melhor? E criar um mundo melhor, né? Porque é fácil reclamar do mundo, mas também não fazer nada por isso, né? É um trabalho de guinha, eu sei, né? Tem muito esforço, eu escuto isso muito, pode acreditar que tem pessoas também de convívio próximo meu que criticam o meu trabalho, que é normal, e falam, mas o mundo tá perdido e você tá aí. Eu falo, mas eu estou fazendo a minha parte, se eu conseguir alcançar alguém com o que a egrégora orientou, eu estou feliz, fiz a minha parte, né? É assim. E se a gente não fizer esse trabalhinho de formiguinha, né? Como é que a gente vai mudar, né? E as pessoas não entendem que talvez o pensamento está conturbado, o pensamento está confuso, as ideias não estão alinhadas, e é por isso que as atitudes não estão sendo as melhores tomadas, né? Então, de repente, o que as pessoas chamam de positividade tóxica, na verdade, é otimismo e orientação para as pessoas tomarem boas decisões, buscarem cuidar mais da mente, das ideias, né? E de compreensão também. A gente tem um sério problema de compreensão, infelizmente, né? Sim, e aí você perguntou como é que as pessoas reagem ali no Insta, no primeiro contato, né? Depende. Tem pessoas que eu vejo que elas são só curiosas, então elas ficam ali, mas elas não sabem muito bem o que está acontecendo. Por mais que eu fale no Insta, às vezes elas não conseguem captar a mensagem, mas eu sinto também, se a pessoa ela tem um interesse maior, né, eu vou e eu insisto um pouquinho também nessa parte de falar, você entendeu, tem alguma dúvida, qual que é a sua experiência com as fadas, porque às vezes elas só falam assim, eu gosto muito, mas não entendo nada disso, mas eu me sinto bem quando penso em fadas, aí eu falo, legal,
legal, né? E procuro trazer. No Insta também, todos esses anos, né, estão sendo anos, assim, que eu tô moldando bastante o Instagram, né? Eu não tenho experiência nenhuma com essa parte de marketing, tecnologia, tudo que eu criei ali no Insta, eu fui fuçando e pesquisando, então, assim, eu quis mesmo, foi muita força de vontade minha, de falar, eu vou fazer isso aqui, eu não sei muito bem, mas eu vou fazer, e então, ainda, eu sempre penso também que o meu Insta está em desenvolvimento para comunicar melhor as pessoas, para atender melhor, mas assim, aí elas às vezes vêm e falam, tá, tô curiosa, vou fazer o atendimento, não entendo muito bem, não sei o que é essa linguagem da luz, vou fazer. Depois do atendimento, falar, nossa, eu não tenho palavras, porque é a coisa mais incrível que eu já vi, fez todo sentido, essa linguagem, eu não entendi nada no meu mental, mas ela me tocou profundamente, né? Então, tem gente que manifesta a linguagem depois do atendimento também, tem bastante relato, né? Que a linguagem da luz, ela vai ativando a nossa linguagem interior, né? Todo mundo tem a possibilidade de manifestar a linguagem da luz. Então, quanto mais você ouvir a linguagem da luz e linguagens da luz diferentes, mais coisas no seu ser multidimensional você vai ativar. Então, ontem mesmo eu recebi um relato de uma cliente que ela falou, eu vi seu Reel 5 vezes, ela falou, da linguagem da luz das fadas, e depois eu sonhei e falei a linguagem também. Então, eu acho que assim, o meu trabalho, ele é muito nova era, ele é muito futurista ainda, né? Eu acho que não é muito bem difundido. Eu ainda acho que eu também vou passar por aquela fase de hater, esse trabalho, eu ainda vou ter que lidar com isso, porque é uma coisa muito nova, né? A leitura de cartas, por exemplo, que eu também faço em paralelo, olha quantas décadas isso já sofreu hate, né? Agora, essa linguagem da luz, tudo, eu acho que vai passar por isso também, até o ser humano entender, mas faz parte, né? Já tô recebendo alguns lá, mas assim, eu trato bem, eu curto os comentários, porque é o momento de entendimento de cada um, né? Eu acho que a gente não tem que debater, nem nada, e na hora que tiver que ser, a pessoa vai entender, se tiver que ser nessa vida, vai, se não tiver numa próxima, então é tudo tranquilo. E as pessoas, elas têm que entender que cada pessoa se conecta em busca de ajuda com aquilo que ela tem de mais próximo dela. Então, de repente, para você isso não é o caminho, mas para aquela pessoa que tem essa sensação, sente essa necessidade, é um contato onde ela vai se abrir, né? E que tipo de público procura mais? Uma faixa etária? Existe um perfil mais feminino, mais masculino? Tem um perfil de pessoas que é mais aberto a de fato participar, porque isso é até um convite para as pessoas que têm essa característica entrar em contato, conhecer e se sentir abraçado por toda essa energia egrégora das fadas. Sim, olha, a maioria hoje dos meus clientes é mulher, mas eu atendo homens também. Eu diria que os clientes são pessoas que estão buscando despertar ou que estão despertando. Todo mundo que tem curiosidade espiritual, né, que quer se desenvolver, é um potencial cliente, mas assim, eu atendo mais mulheres, a faixa etária também é bem variável, tá? Tem meninas de 20 anos, 18, que querem saber o que querem fazer, e eu atendo até senhoras, tá? É bem amplo. Terapeutas multidimensionais, terapeutas energéticos, eu atendo bastante também, porque eles precisam desse apoio, né? Precisam do cuidado. Eu atendo terapeutas que precisam de tratamento energético, então assim, de 15 em 15 dias eu faço um tratamento energético na aura da pessoa, porque ela lida com energias pesadas, né? Psicoterapeutas, eu atendo bastante, psicólogos, psiquiatras, porque realmente lida com tudo isso, né? Terapeutas holísticos, por exemplo, leitores de registros akáshicos, quem faz esse tipo de acesso pesado também, eu atendo. Então, mas assim, não tem muita indicação de idade, nada, qualquer pessoa pode participar. E até a ativação das fadas, né? Eu coloquei um Reels lá no meu perfil, falei, homens também podem? Falar, nossa, eu vou me conectar com as fadas? Pode, tá? Pode sim, porque a luz das fadas é aquilo. As fadas, e não existe só fada de energia feminina, tá? Na verdade, tudo tem as duas energias, né? Masculina e feminina. Elas vão te ajudar a entrar em contato com outros seres, a te desenvolver mentalmente e no seu terceiro olho, né? Na sua clarividência, telepatia e tudo mais. Então, qualquer pessoa pode fazer. Isso é bem gostoso, porque a gente acaba, às vezes, criando uma certa rejeição. Nossa, o que eu tô fazendo, procurando isso? Será que é uma loucura? E não, na verdade, é o seu inconsciente que tá procurando uma conexão com uma energia que já tá ali no seu ser, né? Você só ainda não despertou para isso, né? Ontem mesmo a cliente, ela falou, eu preciso, agora após o atendimento, eu preciso te contar, porque eu tava com vergonha de falar.
né? Acho que a pessoa também ela não sabe qual a abertura que ela vai ter comigo, né? Então, às vezes ela já viu tudo aquilo no astral e fala, se eu falar para ela, ela vai achar que eu sou doida, né? Aí eu confirmei lá para ela apontou o relato, sentiu bem, falei, nossa, pode falar, fica à vontade. Mas ela já tinha tido uma experiência e ela estava com vergonha. E ainda na nossa, principalmente aqui na nossa sociedade, ainda é muito tabu, né? Então, é complicado falar, mas eu acho que eu tenho muita fé de que isso vai sendo desmistificado aos pouquinhos, a gente tem que falar mesmo, e é muito individual também. Eu falo, que nem para cliente de ontem, eu falei assim, realmente, tome cuidado para quem você vai falar. Assim, tenha sabedoria nessa parte espiritual, porque às vezes a gente vai compartilhar uma coisa tão incrível que aconteceu com a gente e a pessoa vai rir, né, vai fazer pouco, e isso atrapalha muito a nossa caminhada, né? Eu já passei por isso, já contei coisas quando eu era mais emocionada, né, e recebi crítica, recebi descrédito. Eu falei, por que eu tô contando? Se é uma coisa minha. Então também a espiritualidade falou para mim isso, falou, não conte tudo, né, guarde para você as suas experiências, fez sentido para você, né, você sentiu no seu coração, te trouxe uma expansão, alguma coisa, fica na sua, né? Mas é isso. E essa atuação das fadas, ela acontece também através de elementos físicos que você passa para a pessoa, a utilização de aromas, objetos, pedras. Como funciona essa parte mais física, onde a pessoa ela tem esse contato com o que ela sente fisicamente, o que ela pega, o que ela usa após esses atendimentos que você realiza? Sim, total. Depende também da pessoa, tá? Mas geralmente elas indicam algo no acesso. Fala para essa pessoa comprar um buquê de flores laranja e colocar lá que eu vou fazer. Ela vai se sentir melhor, ela vai aterrar o atendimento, tá? Vai trazer para a matéria essa energia, né? Puxar. Elas pedem às vezes para acender vela, para comer alimentos, elas pedem muito. Essa pessoa fala para ela comer laranja, né? Fala para ela comer uva, fala para ela fazer um bolo. Eu já tive uma vez uma cliente, eu atendi e falou assim, fala para ela comer um bolo, para ela fazer um bolo bonito. E aí eu falei para a pessoa, né? Aí de novo eu falei, que loucura, mas eu vou falar. Falei, tô te falando que elas estão pedindo para você comprar ou fazer um bolo e comer e dar para sua criança interior. Aí a moça falou assim, nossa, eu amo fazer bolo. Falou, a minha avó fazia bolo comigo. Olha só, fez todo sentido para a pessoa, entendeu? Mas elas pedem para usar roupa de tal cor. Elas trabalham muito também com os chakras, né? Quando essa energia de equilíbrio de chakras. Então, quando tá precisando de algo mais físico, eu vejo que elas associam também com algo, tem aquela vibração na matéria, né? Mas pedem às vezes banho, tá? Às vezes pedem para fazer ritual por tantos dias, oração do Arcanjo Miguel, vai depender muito do caso, mas elas geralmente orientam. Uma vez pediu para a cliente fazer pipoca, aí eu passei também para a cliente fazer pipoca e comer a pipoca. Então é muito relativo, mas tem. Sempre não, né? Às vezes não pedem, mas geralmente elas pedem uma conexão material, sim. Às vezes a gente associa essa questão energética somente a aromas, pedras, coisas da natureza, e a gente acaba esquecendo que os alimentos que a gente consome, os objetos que a gente tem em casa, nossa decoração, nossas roupas, também tem um impacto imenso na nossa energia, né? Tem, sim. E música também, né? Você fala, se conecta com tal frequência. E isso acontece de qualquer frequência, tá? Tem um cliente meu que ele precisava muito aceitar essa energia mais noturna, essa energia da noite, do mistério, de criaturas da noite, né? Então, animais de poder, que tem esse poder do oculto da noite. E às vezes as pessoas elas têm resistência, elas falam, se eu quiser pôr um morcego aqui, eu tô do mal. Não, gente. Aí elas falaram, fique na noite, se conecte com a noite. Até as fadas falaram isso, porque também é a natureza, existe essa parte, né? Então, quebrando, elas assim são muito... E elas são engraçadas, viu? As fadas menores, assim, nos atendimentos, elas fazem piada, elas puxam o cabelo das pessoas, elas fazem bagunça, elas são muito arteiras, elas reclamam às vezes que eu tô demorando para falar, elas falam, vai, fala logo, você não vai falar o que a gente tá pedindo, sabe? Elas são arteiras mesmo. É um contato mais próximo, talvez até porque o humano, ele consiga se conectar, ao invés de ser só aquela parte divina, algo que é supremo, não, é algo mais próximo, né? Até o humor é uma forma da gente quebrar, se abrir, né? Sim, e elas falam assim, quando tiver uma situação tensa, por exemplo, você tá em uma situação, alguém fala alguma coisa que você não gostou, dê risada. Elas falam, a risada vai mudar a frequência, se divirta com aquilo, tire sarro daquilo, assim, dentro de você, porque para quebrar um pouco isso, né? Elas trabalham muito com a diversão. Então, mesmo que o assunto é sério, às vezes elas ficam fazendo piadinha. E a gente sempre associa a questão da
fada sempre é essa questão muito colorida, os unicórnios trazem essa cor do arco-íris. Como isso impacta no nosso dia a dia, né? Essa questão das cores, como que as pessoas, elas estão lidando com isso, elas são abertas a mexer nessa questão da paleta de cor? Olha, impacta totalmente, né? Eu acho que até a cor que a gente escolhe da parede da nossa casa, assim, no nosso quarto, precisa ser pensada, né? Não dá pra gente, se puder, claro, né? É claro que a gente vai adaptar tudo, nem todo mundo pode escolher isso. Mas assim, coloca lá um lencinho, então se tiver uma cor que você não pode mudar, né? Às vezes mora de casa de aluguel, não sei, põe um lenço, coloca um enfeite, alguma coisa. Eu acho que tudo que a gente puder trazer de elementos, estudar um pouquinho sobre isso, né? Porque as cores são as vibrações dos nossos chakras, né? Então se eu tô muito querendo ir lá pro espaço, sair de Gaia, eu tô precisando da cor vermelha, laranja, amarela, precisando aterrar mais aqui, né? Precisando me conectar com isso. Então, acho que estudando um pouco os chakras também, estudando as cores, você já vai saber lidar, mas impacta totalmente. E o arco-íris, o que acontece? Aí são 3 egrégoras que entram nessa energia. As fadas arco-íris, tá? Então, existem fadas que trabalham no arco-íris, elas trabalham muito com proteção e elas também ativam os chakras. Então, imagina que cada faixa do arco-íris ali é uma cor, né? Imagina quando você vê um arco-íris no céu, quantos elementais não estão trabalhando para sustentar aquilo ali, tá? Existe um trabalho muito grande de elemental ali para sustentar aquela cor. Então, eles estão ali, né? Cada faixa tem os elementais. Eles também vibram aqui na matéria e manifestam os 7 raios cósmicos da Fraternidade Branca. Então, eles são os 7 raios manifestados, né? Com toda a egrégora de cada raio. E também os unicórnios, eles trabalham muito com essa energia dos arco-íris, né? Então, são 3 fortes egrégoras aí trabalhando. E eu trabalho muito com arco-íris. Eu tenho até um atendimento também que chama harmonização arco-íris. Esse que eu falei que as pessoas que fazem tratamento pesado, ou espiritual, ou profissional, elas me procuram porque ele é um tratamento. Então, sempre a gente vai... É como se você passasse ali por um detox espiritual, energético, às vezes uma vez por mês, ou 15 em 15 dias, depende de como a pessoa sente. Eu atendo bastante criança com esse atendimento, as mães pedem também, fazer sempre o acompanhamento da criança, porque vai passar, a gente vai trabalhar com essa energia arco-íris, vai tratar, né, alinhar, equilibrar e ativar os chakras da pessoa também. É legal também o pai que tem essa consciência, porque de repente a criança tem um trauma ali, ela tá com uma dificuldade. Felizmente a gente hoje tem muitos transtornos que são ignorados, tem muitos processos de dificuldade de aprendizado, e a gente está vivendo um momento de transição onde tudo é muito tecnológico e às vezes a gente não dá a devida atenção pro que a criança está passando. Então, o pai que tem essa percepção e que leva e acompanha a criança nesse atendimento já está desenvolvendo uma criança sem traumas, né? Está ajudando que essa criança interior evolua, tenha uma conexão e uma percepção comum de uma forma diferenciada, né? Exatamente. E eu sempre falo para as pessoas, todo esse trabalho meu aqui, a gente, por exemplo, dependendo do caso, que nem você falou, às vezes a criança ela tem um caso mais sério, né? Eu falo, isso aqui é um paralelo de algum tratamento que você vai fazer na matéria, né? A gente nunca tira o tratamento de um médico, né? Ou de um psiquiatra, psicólogo, psiquiatra do jogo. É sempre a egrégora fala, continue, oriente para seguir os tratamentos materiais. Às vezes, dependendo do caso, a pessoa recebe alta na matéria, mas ela tem que também participar. E aí, por causa das crianças também, eu na verdade, eu fui iniciada no reiki porque eu tive um filho, né? E eu queria muito fazer reiki no meu filho, enviar reiki pro meu filho, poder ter alguma coisa que eu pudesse ajudar meu filho. Aí eu ganhei também, a primeira iniciação eu ganhei, muita coisa eu ganhei, assim, a minha mãe fala, você é sortuda demais, você ganha tudo. Aí eu ganhei da egrégora, de todo, ganhei a iniciação e aí eu faço, aplico no meu filho antes de dormir, ele fala, mãe, faz um reikinho, porque assim, é muito benéfico, né? Ele se sente bem e a gente vê os resultados. E aí, no ano passado, eu e mais 2 terapeutas se uniu e a gente abriu e divulgou o Reiki Kids. Então, eu tenho um projeto de Reiki para as crianças, né? Até é legal falar, porque eu divulgo lá no Insta, mas eu gostaria que alcançasse mais pessoas também esse trabalho. São 3 terapeutas, a gente faz 2 envios coletivos no mês, o valor é super acessível, é um valor simbólico de R$ 33,30 por criança. E assim, tá, desde o ano passado, a gente segue nele e tá dando frutos lindíssimos.
pedimos os envios, a gente também grava ali simultâneo no grupo, ou elas compartilham, né? E essa egrégora, unicórnio, fadas, elementais, a energia crística, a Mãe Maria estão muito presentes auxiliando ali, e é muito bonito ver a generosidade da espiritualidade, porque a gente tem, eu falo lá, né, o reiki para criança, mas sempre a egrégora fala, inclua os pais, os cuidadores, a família, os professores, os médicos, inclua os amigos próximos, então é muito assim, sabe? É uma coisa muito, ninguém fica de fora. Então eu falo, ó, sua criança vai receber, mas você também, o seu lar vai estar recebendo tudo isso. Então é assim, é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. E é bom divulgar isso, porque de repente não é fácil ser pai, a gente passa por um processo de aprendizado diário, cada um vivencia isso com a sua criança de uma forma, cada criança tem suas particularidades e peculiaridades, e ter essa rede de apoio de diversos aspectos é um bem que você está fazendo para essa criança que está despertando para o mundo, né? Então, isso vir desde base é um trabalho bem legal mesmo. E isso é uma ativação coletiva, né? Como as pessoas reagem a essas ativações coletivas? Elas gostam ou elas preferem uma sessão mais individual? Então, na verdade, o que eu falo coletivo é assim, eu também trabalho com ativações coletivas, por exemplo, das fadas, das sereias, né? Que são ativações que ficam disponíveis no YouTube. Eu gravo, faço a ativação e o link fica lá, se a pessoa quiser adquirir, o link ela adquire. Na verdade, eu não vejo ninguém, né, as pessoas que vão me ver, então assim, não tem um encontro coletivo de pessoas, é só a emanação coletiva. Geralmente as pessoas gostam para curiosidade. Esse eu vejo que é uma porta de entrada, tipo assim, o que é isso? Eu vou lá espiar. Eu vou comprar ali um link dela para ver o que ela fez ali, aí vai ver eu fazendo ativação. Sempre tem, olha, é muito difícil eu ter acho que eu nunca tive uma resposta negativa a nenhum trabalho, assim, nunca alguém falou, o máximo que pode acontecer é alguém não me responder, tipo assim, eu não ter um retorno, mas também é muito raro. Geralmente as pessoas vêm, falam, nossa, gostei, me senti bem, me senti leve, né? Então, e aí assim, que nem o reiki, por exemplo, é algo coletivo, é algo que as pessoas entram também ali e falam, o valor é baixo, né? Se eu não gostar, não perdi muita coisa ali, porque tem essa preocupação, né? Vou fazer um mês para ver como é que é. Primeiro, fica, constância, não sai mais, né? Quer ficar, porque sente a diferença na criança, né? No sono da criança, na imunidade, até na parte emocional, como que a criança reage, na escola, ajuda na concentração, né? E aí tem uns que do Reiki Kids, por exemplo, eles falam, Fada, eu quero pro meu filho também um individual. Ele vai fazer o Reiki Kids, mas eu quero que você trate ele com a harmonização arco-íris, por exemplo, todo mês. Então a gente faz também acontece, porque aí depende da criança, né, do que ela tá passando, se ela precisa disso mesmo. E quando não precisa, a egrégora fala, viu? A egrégora fala, fizemos esse atendimento, fala para as pessoas que não precisa por enquanto mais. Eu falo também, é tudo, eu só vou dando as mensagens. E às vezes o problema também tá no pai, né? De repente o problema que a criança tá tendo é um problema de reflexo, então alguma coisa dentro do ambiente, alguma dificuldade da criação, então às vezes acaba sendo projetado na criança, mas quem de fato precisa de tratamento são os pais, né? Exatamente, e eles falam também, viu? Falam, conversa com essa mãe, vê se ela precisa de ajuda, entendeu? E aí a gente faz esse trabalho, é um amparo ali a família, né? E então eles falam sim, e aconteceu já, deu às vezes tratar a criança e depois acabar cuidando da mãe, né? A egrégora veio e traz a mãe. Também nos atendimentos das crianças é muito bonitinho, porque quando eu acesso a aura da criança, geralmente a mãe ou o pai tá ali do lado acompanhando também. Então é muito bonito de ver, porque já tem todo esse envolvimento espiritual também. E a gente infelizmente sofre de um problema sério que são mães solos, né? Então ter mais uma rede de apoio, ter mais um suporte é algo extremamente importante, né? Porque até por questão de manter a mente alinhada para lidar com os problemas, com as dificuldades, com as rejeições, é até um recado que eu gostaria que você deixasse para quem está atravessando por esse momento, entender que essa rede de apoio nem sempre está na família, né? Você está depositando na família e através da internet vocês conseguem gerar essa rede de apoio. Então eu gostaria que você deixasse um recado para quem está atravessando esse momento e buscar
essa ajuda através de vocês, porque por ser acessível e por trazer resultado é muito importante. Sim, na verdade é uma energia que está colocada aqui para nos auxiliar, né? É que a gente às vezes também tem pessoas que não se acham merecedoras, eu falo, não, é muito para mim, né? Eu não vou receber tudo isso, né? Por exemplo, meu anjo, será que ele vai vir aqui me ajudar? Gente, sim, tá? Sua egrégora tá aí, você nunca está sozinha, nunca esteve, nunca está, por mais que possa estar passando alguma coisa na matéria, ou como você falou, né? Que a sua família não te apoiar, não te entender, existe uma egrégora ali te apoiando e existem pessoas que te entendem também aqui, né? É uma questão de caminhos, é uma questão de consciência também. Então, venha buscar, vem conhecer, é um apoio muito bom. Eu tenho certeza que quem vier falar comigo, não é a primeira vez que a gente está se falando, a gente já se encontrou em algum outro lugar, então, assim, é uma família espiritual, né? É uma família muito grande espiritual. Vou até citar aqui a energia crística, a energia de Mãe Maria, é essa família espiritual que acolhe. Então, assim, nos trabalhos com as crianças, com as mães, tem muita energia de Maria, assim, é a coisa mais linda, esse amor incondicional, né? Porque Maria, essa energia entende isso, né? Essa necessidade do apoio, de ser vista, da mulher ser vista, dessa dificuldade. Às vezes as pessoas, eu também passo por isso, tá? Eu também sou mãe solo, então às vezes as pessoas não entendem muito as nossas necessidades, acham que ou não é tão importante, ou não consegue nem enxergar que existe aquela necessidade ali, mas a gente tá ali, precisa de ajuda, né? E a pessoa não, e as pessoas em volta, e tudo bem, elas também não têm que entender isso, né? Não é uma obrigação de ninguém. Eu acho assim, buscar o seu sentir, se você sentiu alegria com o trabalho, da página, nas cores, que nem ontem a cliente até falou, até as cores que você coloca lá, eu me conectei. Então, se você sentiu alegria, converse, né? Eu tô lá, eu vou te atender, eu vou te conversar no WhatsApp, se você quiser, eu vou gravar áudio para você ouvir minha voz, a gente vai falar, porque é isso, eu tô aqui para isso, eu falo que o que eu puder ajudar, às vezes a pessoa só me pergunta, ela me procura, ela fala assim, minha vida tá toda de ponta cabeça, eu falo, se eu puder te ajudar, vai ser um prazer, então vamos conversar, né? E aí, se eu puder, se eu não puder, eu vou indicar para alguém, né? Eu também conheço outras terapeutas maravilhosas, que às vezes o caminho não é a minha terapia, é a terapia do outro, é por isso que existem muitos tipos de terapia e de terapeutas, que tem uma certa para você, né? Então, se eu puder ajudar, vai ser uma honra, senão eu vou também poder te indicar para alguém. Isso, é bem gostoso entender que, de repente, o terapeuta não é que ele não tem problemas, né? Ele só atravessou, tirou uma lição disso e a missão dele é justamente propagar essa ajuda que ele recebe do espiritual e energético para quem ainda não encaminhou essa jornada e vai precisar passar ainda por muitos problemas, mas tem quem faça essa rede de apoio aqui no físico, na vida, né? Tem, e às vezes, principalmente quem é terapeuta também, que se cobra muito, né? Como eu atendo terapeutas, o terapeuta, ele quer, tá? Nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso dar um jeito nisso, eu não posso sofrer isso, tem isso também, né? Ou isso precisa dar certo para mim, senão como que eu vou? E nem sempre é assim, né? A gente como eu falo, a gente às vezes é só o comunicador, a gente não vai ser perfeito para poder ajudar o outro, né? E a vida vai mudando, tem as fases, tem uma fase que você vai conseguir, uma fase que você não vai, porque você precisa passar por aquilo, é necessário, né? Então a gente também não pode repudiar os momentos de dificuldade, e a gente tem que aprender com eles, e a gente aceitando vai passar muito mais rápido. Se a gente ficar lutando contra eles, vai demorar mais. Isso bater de frente nunca é a melhor saída, né? E para divulgar esse trabalho, como que as pessoas fazem para entrar em contato, como as pessoas te encontram nas redes sociais, como que elas podem procurar seus trabalhos para conhecer mais e ter esse primeiro contato. Eu vou deixar o Insta, que é o que mais está, né, em ativa, que é o @fadagajim, mas também estou no YouTube, tá? O canal tá pequenininho lá, eu pretendo esse ano colocar mais coisa no YouTube também, é um projeto que eu tenho para melhorar o YouTube. No TikTok também tá bem começando, mas tenho também a mesma @fadagajim, tudo é igual, Fadagajim, só tem eu. E aí lá pelo Insta ela vai achar o meu WhatsApp, ou ela pode me chamar por DM mesmo, que eu vou responder, tá? Geralmente eu respondo rápido ali no mesmo dia, no máximo, e conversar, a gente pode tirar as dúvidas. No meu Insta tem bastante informação, bastante post dos atendimentos, tem os destaques lá que eu falo um pouquinho de mim, um pouquinho de cada atendimento, tem bastante depoimento de cliente também no Insta, eu coloco lá os retornos, né, para as pessoas verem que é real, isso é muito importante,
importante, né, elas ouvirem um cliente falando. Então é isso, e acompanhem lá no Insta que eu tô sempre falando lá. E aí fica o convite para quem sentir interessado e ir atrás, sentir essa energia maravilhosa de conversar, sentir essa energia diferente e o quanto ela ilumina. É de fato uma luz que ilumina e que traz muito conforto. Numa simples conversa é possível perceber todo esse carinho e toda essa rede de apoio que você consegue gerar às pessoas. E um recado eu vou deixar, que as pessoas saibam, assim, que elas podem vir falar comigo, que eu não vou julgá-las, tá? Porque tem gente que elas têm medo de julgamento, né? Então eu falo, pode falar, aqui você está seguro, tá? É um ambiente seguro, acolhedor, você não está sendo julgado, porque eu também tenho minhas fraquezas, minhas sombras, meus problemas aqui, né? Minhas dificuldades. Então, assim, eu estou aqui realmente para te ver. Você está sendo visto aqui com amor e com carinho. E a pessoa do outro lado está sendo muito bem amparada. É bem gostosa essa sensação. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.